Mas olha como Jesus vai trabalhar. Ele não está sentindo, mas está acontecendo. Levante a mão para receber. Levante a mão, porque tu não tem ufa. O que mais mexe para dentro da igreja? Sabe qual é o problema da igreja atual? De vida vai entrar nos mensageiros. A mensagem de vida vai entrar em você. Deus vai te dar coragem. Levanta o teu irmão. Diga que vai dar certo. Diga que Deus vai dar. Que Deus vai abrir a porta. Que Deus vai realizar. É a palavra de vida. Meus irmãos, a paz do Senhor, que a paz de Cristo repouse em seu coração, amém? Que alegria poder estar com os irmãos mais uma vez. Quem estava aqui semana passada, levante sua mão. Deus falou poderosamente aos nossos corações, e eu acredito que hoje não será diferente. Quantos precisam de vitória? Glória a Deus. Pegue a sua Bíblia, amados. Há uma porção da palavra de Deus ao meu coração que se encontra na primeira epístola de Paulo à igreja de Coríntios, em seu capítulo de número 15. Para nossa breve meditação. Deus está aqui. Glória ao seu nome. Primeira epístola de Paulo à igreja de Corinto, o capítulo de número 15. Nós vamos ler o versículo 55, 56, 57 e 58 para construir o pensamento daquilo que Deus tem a nos entregar. Quantos acharam? Confirme com amém. Amados, ao término estarei lá fora com os nossos materiais, os nossos livros, as 3 armas do inimigo contra o ministério e também o livro A Saga de Lúcifer, um livro que tem abençoado vidas através do conhecimento da palavra. Por bondade de Deus, sou diretor de um instituto e também tenho algumas apostilas que pode muito lhe interessar, de segmento teológico e espiritual. Passe ali, nos abençoe e seja abençoado. Quem quer ouvir a voz de Deus, diga amém. Capítulo de número 15, versículo 55 a seguir. Assim está escrito: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E você diz: podei-vos assentar. Amados e queridos irmãos, quem me ouve, diga amém. Olhe para cá, por gentileza, eu preciso da sua atenção. Você sabe que eu sou um pregador que ensino, então a sua audiência é muito importante para nós sabermos e entendermos o que Deus tem para nós na noite desse dia. Amados, o Novo Testamento, ele tem 27 livros. Quantos livros? Não, a máscara não deixou você falar. Quantos livros?
Não, o frio está neutralizando a sua voz. Quantos livros? 27 livros é o que compõe o Novo Testamento. A saber, Paulo escreveu 3 epístolas. Quantas epístolas? 3 epístolas. Há 2 grandes pensadores no Novo Testamento. Só para título de conhecimento, um deles é Paulo e outro é Pedro. São 2 gigantes teológicos dentro do Novo Testamento. Paulo escreve 13 cartas, 13 epístolas que vai dirigindo pela igreja a qual ele vai fundando. E uma das cartas é esta que nós acabamos de ler, que é a de 1 Coríntios e 2 Coríntios. Carta essas que Paulo escreve para doutrinar a igreja, para ensinar a igreja. Então essas 2 cartas, elas são as maiores que Paulo escreve. Talvez você pense, pastor, se ele escreve 2, é porque ele tinha muita coisa para falar. Não, há 2 cartas que ele escreve, é para resolver o problema da igreja. Esta igreja, ela tem algumas problemáticas que precisam ser resolvidos, e Paulo não pode se locomover até a igreja, então ele acha por bem escrever uma epístola que para a sua doutrina viesse a servir. Alguns assuntos que Paulo vai discorrer dentro desta carta. Quem me ouve, diga amém. Alguns pontos que precisam ser observados. Paulo vai começar tratando sobre a divisão que há dentro da igreja. Alguns grupinhos estão dentro daquela igreja. Alguns que diziam ser de Apolo, outros também de Pedro, e alguns até de Paulo, e outros até de um grupo chamado de Cristo. Esta igreja tem algumas problemáticas. Por exemplo, alguns irmãos estão levando o outro a juízo, e Paulo vem ensinar a eles dizendo que entre eles deveriam ser julgadas as causas, não diante dos ímpios. Algumas problemáticas ainda tem dentro da igreja. O capítulo 7 vai tratar do casamento. Paulo vai dar alguns ensinamentos a respeito do casamento diante da igreja. Esta igreja é uma igreja que está em ascensão, porém, alguns problemas internos estão acontecendo. Por exemplo, o capítulo 12 vai tratar da falta de discernimento que esta igreja tem a respeito dos dons espirituais. Porém, Paulo vai dizer no capítulo 12 que é o Espírito Santo que vai derramando os dons sobre a vida de cada um conforme lhe é útil. O dom da sabedoria, o dom da ciência da palavra, de prodígios, maravilhas. Os dons quem dá é o Espírito, porque não adianta nós estarmos em uma igreja onde o Espírito de Deus não fala, não se manifesta. E para ajustar o corpo que é a igreja, o Espírito vai habilitando homens, mulheres, ou seja, ele vai capacitando cada um para o bom andamento da obra de Deus. A ele a honra, a ele a glória por isso. Porém, no capítulo 13, nós vamos ver Paulo discursando sobre o maior dom que nós podemos entender, que é o dom do amor. Porque não adianta estarmos na igreja e não ter amor. Tem que ter amor a Deus, aos irmãos, aos companheiros, à obra, aos ministros, aos cantores. Ou seja, o que nos motiva é o amor, porque sem amor não servimos para nada. E o maior amor de Deus foi derramado sobre nós. O irmão falou e falou com propriedade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para nos salvar, para nos redimir, para nos tirar da vida de pecado que vivíamos. E se hoje nós estamos aqui, não é porque somos bons, é porque Ele nos amou primeiro. A Ele a honra, a Ele a glória por isso. Pois bem, chegamos no capítulo de número 15. O
capítulo 15, senhoras e senhores, desta epístola, é para alinhar um assunto que parecia que ainda na igreja havia algumas dúvidas. No capítulo 15, quem me ouve, diga amém. Paulo vai tratar sobre a ressurreição dos mortos. Paulo vai dar uma aula sobre tanatologia bíblica, e ele vai mostrar dentro do capítulo 15 a respeito da ressurreição, de como será, quais são os acontecimentos. E um versículo que me chama a atenção é Paulo dizendo no capítulo 15: se só esperamos nessa vida, somos miseráveis. Nós temos uma vinda vindoura. Se nós só esperamos nessa vida os bens, as coisas materiais, somos pobres. Mas nós que temos o nome escrito no livro da vida, estamos esperando algo maior. O que, pastor? Os céus se rasgar, a trombeta tocar, e nós subimos para o céu de glória. Alguém espera os céus? Alguém acredita que os céus vai se abrir? Quem crê que a trombeta vai tocar e nós subiremos? Se a trombeta tocar agora, eu tenho a plenitude da certeza que 2 crentes sobem, eu sou o primeiro. Cadê o segundo? A irmã lhe levantou a mão, e lá no céu nós vamos dar glória, nós vamos dar aleluia, nós vamos cantar, vamos bailar com o Espírito. Ó, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Deixa eu ver se alguém está entendendo a voz do Espírito. Levante essa mão e dê glórias ao céu. Diga para você, irmão, você só está esperando nessa vida? Aleluia! Oh glória! Crente que só espera nessa vida tem a mentalidade pequena. Mas eu não vejo a hora da trombeta tocar e nós rasgarmos esse céu com os anjos, adorando e bendizendo aquele que vive e está entronizado no meio dos louvores. Adore a Ele se você pode, glorifique a Ele se você veio adorar. Aleluia! Paulo está falando sobre a ressurreição dos mortos, que voltaremos à vida aqueles que acreditam piamente na palavra. Quem me ouve, diga amém. Olhe para cá. Se Paulo está dando uma doutrina sobre a morte, se Paulo está dando um ensinamento sobre a ressurreição, é lógico, é claro, senhoras e senhores, que a morte é um fato. E deixa eu falar sobre a morte. Permita-me pregar sobre a morte nesta noite, trazer aqui um pouco de ensinamento sobre a doutrina da morte. Mas de fato, o que é a morte? O que é morrer? Nós estamos vivendo um período onde muitos ainda estão morrendo, segundo a enfermidade que está dentro do globo, dentro da terra. A pandemia tem levado muitos a óbito e à morte. Mas o que de fato é morrer? Fechar os olhos. A palavra de Deus vai nos dar alguns ensinamentos e algumas doutrinas sobre esse tema tão sugestivo para esta geração, para este momento. O que é morte? A Bíblia vai nos ensinar que ao fechar os olhos, tudo começa em Adão. Deus disse a Adão: se comeres do fruto, certamente morrerá. É disso que Deus está falando. É quando o homem morre, fecha os olhos, o espírito de vida sai de dentro dele. Deus agora vai usar Paulo para nos dar um ensinamento sobre a morte. Pastor, que ensinamento é esse? É o ensinamento que tudo começa no mundo espiritual. A primeira morte que nós encontramos está no plano espiritual. É quando alguém peca, desobedece a Deus, desobedece a palavra, não anda mais no seu caminho, não faz mais a vontade de Deus. Assim
como nosso pai Adão, ele pecou, morreu espiritual, assim é a morte espiritual. Quando alguém não está mais na igreja, sai da presença, não está mais na casa de Deus, não está mais entronizado na presença de Deus, ele vai morrendo espiritualmente. E qual é o sintoma que alguém morreu espiritualmente? Perde o brilho, perde a glória, não é mais cheio do Espírito, está opaco, está escuro, não tem mais aquele brilho, o seu rosto mais não lumia. Este é um sintoma de alguém estar morto espiritualmente, já não tem mais palavra de vida na sua boca, só anda com morte na sua boca, fala palavrão, já está mundano, já está carnal, está morto espiritualmente. Mas eu glorifico aos céus que nós estamos entronizados no meio daquele que vive. E se alguém entrou aqui hoje morto espiritualmente e nos assiste através dessa transmissão e está morto espiritualmente, eu vim te dizer que o Espírito da vida passeia no nosso meio. Quem está morto espiritual vai ser renovado pelo poder da palavra. Tem uma mão levantada para receber? Recebe o Espírito de vida na tua alma. Oramacalassuri Micalamaia. Nós estamos vivendo uma geração de crentes mortos. Está no culto, mas está morto. Está dentro do conjunto, mas está morto. Faz parte da célula, mas está morto. Está dentro de um casamento, mas é só fachada. Eu vim pregar hoje para quem quer vida e vida com abundância. Levante as tuas mãos, porque eu sou avivado no Espírito. Deus vai renovar a tua vida, vai renovar a tua casa, vai renovar a tua família, vai renovar o teu casamento, vai te renovar espiritualmente. Deixa a vida entrar em você. A primeira morte é a morte espiritual. Já não ora mais, já não consagra mais, já não vem mais para a presença de Deus. Ele vai morrendo espiritualmente. Mas eu vim te dizer nesta noite que o laço do Espírito te pegou. Eu sinto graça aqui, oh glória. Os teus pés não descerá a cova da morte. Os céus te manterá na presença dele. Levante a mão para receber esta palavra. Desviar você não vai, sair da igreja você não vai, sair do conjunto você não vai, porque o Espírito te sustentará com a palavra de vida. Quem pode adorar os céus? Aleluia! É a morte espiritual. E com a morte espiritual segue-se a morte física. Olhe para cá, quem me ouve diga amém. Porque da morte espiritual para a morte física é um processo, é um tempo. Porque primeiro nós morremos do lado de dentro, para depois morremos para o lado de fora. E há um tempo para a morte física chegar. É dessa morte que Paulo está falando. Olhe para cá. E quando a morte física chega, senhoras e senhores, ela não manda um bilhete, ela não manda um WhatsApp, ela não manda um inbox, ela não manda uma mensagem no Telegram. Não. Quando a morte está para vir, ela não manda um direct, ela vem e pronto. E quando ela chega, ela vem arrebatando com tudo, ela vem destruindo com
tudo. Ela não manda uma mensagem, uma carta dizendo: ó, dia tal eu vou entrar na tua casa e vou tomar um cafezinho com você. Não, não. Quando ela chega, é quando nós menos esperamos. Ela vem e pega alguém da casa, alguém da família, alguém a quem nós amamos e queremos bem. A morte não manda mensagem quando chega, e quando chega, ela vem trazendo dor, lágrimas, sofrimento, angústia, e deixa um vazio dentro da casa. E a única coisa que a morte deixa é a saudade de quem foi embora. Sim, a morte, ela no plano físico, ou a morte física, tem toda uma sequência de dor e sofrimento. Esta é a morte física. Mas falar sobre a morte, senhoras e senhores, é falar sobre um ser espiritual. Eu quero te dar aqui uma teologia que vai impactar a sua mente. A morte física não é apenas o adeus, o tchau, o até logo, ou até nunca mais para alguém. Aí nós estamos falando de um ser espiritual. Quem disse isso não fui eu, quem disse foi Deus. No livro do Êxodo, capítulo de número 12, versículo 23, vai dizer: e Deus falou que o anjo da morte, o destruidor, passaria na casa que não tivesse o sangue do cordeiro nos umbrais. Ou seja, casa que tem sangue de cordeiro, espírito da morte não entra. Eita glória, eu estou empolgado para pregar. Espírito da morte não entra na casa aonde tem sangue do cordeiro. Aonde tem sangue do cordeiro, a morte não passa dentro. Levante a mão para receber, porque eu não vim brincar de pregar. A morte não vai entrar na tua casa, porque Jesus já marcou aquela casa, e a morte está proibida de entrar lá. Quem pode adorar o nome dele? É o Ijocalamahassia. Eu sinto graça aqui. O sangue do cordeiro está marcando a tua casa. Casa que tem sangue de cordeiro, a morte tem que olhar a porta e voltar e recuar. Eu estou sentindo os céus aqui. Diga para quem está ao seu lado: se tiveres o sangue. Não, tu não disse, tu está com preguiça. Diga para quem está do teu lado: se tiver o sangue do cordeiro, a morte não vai entrar. Quem recebe esta palavra, levante a mão e dê o glória que tu não deu aqui ainda. A morte é um ser espiritual, é um anjo, é o destruidor que vem para arrebatar com tudo. Quem me ouve, diga amém. Só que eu preciso te dar uma informação ainda. A morte, ela é quase onipresente. Estou falando do ser espiritual, porque ela mata em uma velocidade tão grande. Quem está aqui no Brasil, em fração de segundos, está morrendo do outro lado do mundo, sim ou não? Como é que um ser espiritual é tão rápido assim? Eu te explico. A morte não trabalha sozinho, ela tem os seus ceifeiros. O que são os ceifeiros? São anjos caídos, demônios, que vêm para arrebatar a alma de quem morreu. Lembrando que nós somos compostos de corpo, alma e espírito. E quem não tem o nome gravado no livro da vida, vem um demônio para arrebatar a sua alma e levá-lo para o Hades. Pastor, prova isso? Provo. Jesus vai narrar a história do rico e do Lázaro. E aqui a morte veio para os dois, quem é rico e quem é pobre.
Porque a morte não escolhe quem tem e quem não tem. Quando ela vem, ela não quer saber da nossa classe social. Ela não quer saber se temos dinheiro na conta. Ela não quer saber se nós cursamos uma faculdade, se somos doutor ou se somos apenas analfabeto. A morte não está interessada quantas curtidas eu tenho no Instagram ou quantos views eu tenho no meu canal no YouTube. A morte não está preocupada com isso. Ela vem para todo mundo. Qual é a diferença, pastor? A diferença é que o ímpio, quando morre, ele vem um demônio e busca a sua alma. O crente não, que tem o seu nome escrito no livro da vida. Não é demônio que vem buscar ele. Não, pastor, não. Deus manda um anjo para buscar a sua alma e leva ele para o paraíso. Eita glória! Por quê, pastor? Porque crente não morre, crente dorme. E se dorme, vai acordar. E eu creio, porque a palavra vai dizer que ao soar da trombeta, os mortos ressuscitarão. Aleluia! É por isso que crente não tem medo de morrer. Crente não tem medo da morte, porque sabe que com Deus ele não morre, ele dorme. Eita glória! Por isso que Paulo vai dizer: morrer com Cristo é lucro. Eu vim pregar a Bíblia, irmão, não fica assustado não. Olha só, enquanto nós temos um nome escrito no livro da vida, nós estamos tranquilos em Deus, estamos sossegados em Deus, porque eu sei, se Jesus não voltar, é um anjo que vai vir me buscar para a glória. Aleluia! Essa é a diferença de quem serve e de quem não serve. Porém, a morte não é só isso. É um conjunto de coisas. Quem me ouve, diga amém. Olhe para cá, olhe para cá. Esse lado aqui está mais espiritual. Vou pregar para vocês, olhe para cá. Quem me ouve, diga amém. Quando a morte vem, tanto para grande quanto os pequenos, ela não anuncia. Ela vem. Mas quem tem o nome escrito no livro da vida está tranquilo em Deus, porque ele não morre, ele dorme. E se dorme, vai acordar. E se vai acordar, vai permanecer com ele para sempre. O ímpio não. A sua alma é levada direto para o Hades, para o lugar de tormento. Quem está comigo, diga amém. Só que depois que a morte visita a nossa casa, começa-se um processo chamado a fase do luto. O que é o luto, senhoras e senhores? É o período de tristeza, de angústia, de saudade por alguém que se partiu. Sim ou não? Sim ou não? Aqui está a minha mensagem dessa noite. Eu quero vos pregar sobre as 3 fases do luto. Depois que alguém morre, precisa se preparar todo o funeral. E aqui está a primeira fase do luto. Qual, pastor? O velório. O que é o velório? É o momento que nós nos reunimos para dar as últimas palavras, para dar o adeus, ou se for crente, para dizer até logo. Daqui a pouco a gente se encontra no céu de glória. É o momento que nós nos despedimos. E eu quero pregar para você, dentro da palavra, Jesus, ele passa pelas 3 fases do luto. Primeira fase é quando Jairo chega diante de Jesus e diz: Senhor, vem comigo para a minha casa.
a minha filha está terrivelmente enferma. Jesus olha para o religioso, para o fariseu e diz: eu vou contigo para casa. E lá vai ele e Jesus indo para casa. Jesus está saindo da praia e lá vão eles caminhando. Daqui a pouco a multidão sabe que Jesus chega e uma multidão cerca ele. Só que da mesma forma que Jesus está indo para a casa de Jairo, quem me ouve diga amém. Alguém ouviu falar que Jesus chegou e ela está dizendo em seu coração: se eu somente tocar na orla dos seus vestidos, eu serei sarada. E lá vem ela, senhoras e senhores, com aproximadamente 45, 50 quilos, anêmica, branca, e ela vem disfarçada, porque ela não pode ser vista. Se ela for vista, a multidão pega pedras para atacar nela, porque era para ela estar no arraial das mulheres imundas. Então ela não pode sair perante a sociedade, e lá vem ela disfarçada. A primeira lição que esta mulher está me dando é: se eu quero um milagre, eu tenho que fazer o que ninguém faz. Eita glória! Se eu quero mudança, eu tenho que agir como todo mundo age. Não, eu tenho que ser diferente. E lá vem ela com capuz, e lá vem ela cabisbaixa. Está vindo ela entre as pessoas. E aqui algumas lições a ser aclarada. Ela não vai tocar por cima, ela não vai tocar pelos lados, ela vai descer para tocar embaixo. O que significa isso? Humilhação, porque a vitória não está em cima, a vitória está em quem se humilha embaixo. E lá vai ela e tocou na orla de Jesus. Quando tocou, Jesus disse: alguém me tocou. Se ele diz alguém me tocou, ele para, sim ou não? Lembra que Jesus está em movimento, Jesus está andando, Jesus está percorrendo o caminho para chegar na casa de Jairo. Quando Jesus para, ele diz: alguém me tocou. Se Jesus parou, Jairo também para, porque não adianta andar sem Jesus. Você não pegou não. Eu vou pregar para cá, eu vou pregar para eles aqui, ó. Não adianta ir para casa e não levar Jesus. Tem que ir para casa levando Jesus, porque o problema de Jairo não está na sinagoga. O problema de Jairo está em casa. E ei, olha para mim aqui, ó. Ei, você está aqui, mas o problema não está com você. O teu problema está em casa. Eu não vim brincar de pregar. Eu vim dizer para você que hoje Jesus vai pegar na tua mão e vai contigo para tua casa. Ei, e vai entrar. E quando ele entrar, quem não é de casa vai ter que bater em retirada. Aleluia! E lá vai eles, e lá vão eles andando. Olha para mim aqui, quem me ouve diga amém. Esta mulher está há 12 anos sentindo fluxo de sangue. Já percorreu todos os médicos, você conhece a história. E pagou para ser curada. E não tinha médico na sua época que resolvia o seu problema. Mas ela disse: se eu somente tocar na orla dos seus vestidos. Olha para mim aqui, olha para mim aqui, olha para cá. Ela tem 12 anos de enfermidade. A filha de Jairo tem 12 anos. Pastor, é coincidência? Nunca foi. Com ele não existe coincidência. Perceba, quando a filha de Jairo nasceu, a mulher do fluxo do sangue está entrando na sua enfermidade. É uma nascendo e a outra morrendo. Perceba a discrepância. É uma velha e uma nova. Só que o que adianta Jesus ir para a casa de Jairo, curar a mais nova, sem antes curar a mais velha? Jesus não faz as coisas erradas. Então antes de ele curar a mais nova, ele vai curar a mais velha.
Por quê, pastor? Porque a mais velha será referência para a mais nova. Ei, olha para cá, meu filho. Está se levantando uma geração de pregadores e adoradores e servos. Só que esta geração está crescendo doente, sem temor, sem graça de Deus na vida. E o Espírito de Deus desce na casa hoje. E para quem está conectado conosco para ouvir esta palavra, Jesus não pode curar esta geração sem curar a geração passada, porque a geração passada é referência para esta geração. Recebe cura tanto a mais velha quanto a mais nova. O que importa é ser curado por Ele. Quem pode adorar? Precisamos de referência. E referência está no passado, não está no futuro. Jesus não pode levantar a minha geração sem antes curar a geração passada. Quando ela olha e diz alguém, ele olha e diz: alguém me tocou. Jairo para. Quando Jairo para, há uma crise em Jairo, porque ele sabe da urgência de ir para casa. Só que da mesma forma está vindo alguém da casa dele. E no meio do caminho, alguém diz para Jairo: para, não incomoda mais o mestre, a menina já morreu. Jesus olha para Jairo e diz: crer somente. Olha para cá, meu filho, olha para mim. A mensagem negativa, a mensagem para parar, não vai vir de quem está do seu lado, vai vir é da tua casa. É alguém da tua casa vai dizer: para com esse negócio de igreja, para de dar dinheiro para pastor. Ei, tu tá vendo que nada vai acontecer. A mensagem de parar vai vir dentro de casa. Só que Jesus está descendo aqui na quinta da vitória para te dizer: creia somente, acredita somente. Se você não crê na tua vitória, ninguém vai acreditar. Se você não crê que Deus é suficiente para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, ninguém vai acreditar. E os céus me trouxe aqui para te dizer: creia no teu milagre. Quem pode receber esta palavra? E Jesus olhou para a mulher e disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Quando Jesus chegou na casa de Jairo, quem está comigo diga amém. Já estávamos todos reunidos. As carpideiras e os flautistas já estavam chorando o velório. Estavam todos pranteando. O que é isso? A primeira fase do luto, o velório. Jesus chegou na casa de Jairo. Quando chegou na casa de Jairo, quem me ouve diga amém. A primeira coisa que Jesus vai fazer é: bota todo mundo para fora. Porque o choro é de mentira, o choro é falso. Foram contratados para chorar no velório de quem não conhece. Sai daí, para de chorar, arranca essa hipocrisia. Eita glória! Aí Jesus vai dizer: só vai entrar o pai, a mãe e os discípulos. Quem está dentro da casa? A morte, o luto, o espírito da angústia, da tristeza, da dor, do sofrimento está dentro da casa. O texto vai dizer: e Jesus entrou aonde a menina estava deitada, e ele disse em aramaico: Talita cumi, que traduzido é: menina, levanta-te. A morte
teve que sair da casa de Jairo. Por quê, pastor? Porque o dono da vida acabou de entrar. Levante a mão para receber. Aonde Jesus está, a morte tem que recuar. E tomando-a pela mão, oh glória, oh glória, tomando-a pela mão, devolveu aos seus pais. O que é isso? Restituição. Levante a mão, meu filho, que eu não estou aqui para brincar de pregar. Vai ter restituição do que você perdeu. Ele vai devolver para a palma da tua mão que você perdeu. O que a morte queria arrancar de você, o dono da vida vai te devolver. Quem pode adorar a Ele? Aleluia. Diga para quem está ao seu lado: Ele está restituindo. Você que nos assiste nesta transmissão, você que está conectado no YouTube, a restituição vai entrar na tua casa. Ele vai devolver para a palma da tua mão. Cadê os adoradores dessa casa? Só quem acredita no poder desta palavra faz barulho de adorador. E devolvendo a mão. Gente, olha para cá, olha para mim, olha para mim. Quem me ouve, diga amém. Já estou à vontade, olha para cá, Parece que eu vejo, pastor Batista, Jesus entrando na casa, a morte estava lá, sim ou não? Não, tu não está mais gostando da palavra, sim ou não? Aí Jesus, Jesus na morte, deu um nocaute nela. Aonde? No velório, onde todo mundo estava chorando. Jesus disse: morte aqui não. Aleluia. Jesus dá um nocaute na morte, a morte tem que ir embora. Ele pega a menina que tem 12 anos de idade e devolve para o pai. E diz o texto, e ela começou a andar. Levante a mão para receber a profecia. O que está vivo na tua vida vai andar. Vai andar tua casa, vai andar tuas finanças, vai andar teu casamento, vai andar teu ministério, vai andar tua chamada, vai andar tua espiritualidade, vai andar, porque quem está vivo está andando, vai andar. Jesus não te chamou para ficar parado. Jesus não te chamou para ficar morto. Vai andar, te prepara para andar. Andar. Esta é a primeira fase do luto. E Jesus encontrou a morte e nocauteou ela. E ela teve que sair da casa de Jairo. Levante a mão para receber. A morte não vai entrar na tua casa, não vai se estabelecer lá. A morte não vai dominar a tua família. Eu prego debaixo da unção do Espírito. A morte não vai entrar sorrateiramente para levar os teus, mas o Senhor chegará primeiro e lhe dará livramento. Levante a mão para receber. Ele está fechando as covas que a morte abriu, porque Ele te chamou para ter vida e vida com abundância. Aleluia. Louvado seja o nome dEle. Permita-me te pregar hoje sobre a segunda temática dentro desta mensagem. Sim, a primeira fase é a fase do luto. A segunda fase chama-se a fase do cortejo. Você sabe um tanto quanto eu que todos aqueles que morrem têm que ser velados. Sim ou não? Não, tu não está mais gostando da palavra. Sim ou não? Sim. E depois
tem que se levar o morto até a sua sepultura. Alguns lugares do Brasil, a pessoa é velada dentro de casa até ser levada para o cemitério. Eu tive o prazer de pregar no estado do Acre, e lá é totalmente diferente do que aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo tem que ir na funerária e ficar se velando o corpo em uma sala. Depois os funcionários da funerária pegam o corpo e levam até o cemitério. Lá no estado do Acre é diferente, vela o corpo dentro de casa, depois faz o cortejo até o cemitério. Em São Paulo, aqui há uma parede para fechar o cemitério. Lá o cemitério é aberto para todo mundo ver. Sim, é desse jeito lá. Cada lugar é uma forma e uma maneira. Então, construindo o raciocínio, depois que morre, vela, tem que se fazer o cortejo até o cemitério. Eu encontrei dentro da Bíblia Sagrada, no capítulo 7 de Lucas, no versículo 11 a seguir, Jesus encontrando-se com a morte pela segunda vez. A primeira vez foi na casa de Jairo, lá no velório. Agora Jesus vai encontrar com a morte, indo ao encontro de uma cidade. Ele está vindo de Cafarnaum, e uma multidão vem com ele dizendo glórias. Ele é bom, ele é maravilhoso, ele é grande, ele é adorado. E de uma cidade chamada Naim, a morte visitou uma mulher pela segunda vez. Quando ela visitou pela primeira, levou seu marido, e na segunda levou seu filho. A morte não teve misericórdia da viúva de Naim, e toda a cidade está chorando com ela, está pranteando com ela. Coitada dela, olha só como ela está sofrendo. O que vai ser dela agora? E lá vão eles indo para o cemitério, e lá vai o cortejo, todo mundo saindo da cidade de Naim, e na contramão está vindo da cidade de Cafarnaum uma multidão dizendo ele é bom, ele é maravilhoso. Da outra está vindo umas pessoas chorando, triste, abatida, choromingosa, e a mãe na frente do cortejo chorando pela morte do seu filho. Perceba a discrepância. De um lado eles estão dando glória, do outro eles estão chorando, e as duas multidões vão se chocar. Quando se chocar, Jesus está na frente da multidão da alegria, e na frente da multidão da morte está a mãe do menino. Jesus olha para ela e libera uma palavra: mulher, não chores. Como não chorar se a morte entrou na casa dela pela segunda vez? Como não derramar lágrimas se essa mulher está sofrendo? Só que quem falou não chores tem poder para resolver o que ninguém resolve. Olha para mim aqui, olha para cá. E diz o texto em Lucas capítulo 7 que estavam levando o esquife. Olha para mim, uma verdade que a morte nos ensina: que ninguém que morre pode auto se enterrar. Não, pastor, não. Ninguém pode dizer assim: por favor, não me enterre, eu vou mesmo sozinho para o cemitério. Ninguém. Se morreu, no mínimo 4 pessoas. Quantas pessoas? Quantas pessoas? 4 pessoas precisam carregar a alça do caixão. Ninguém se enterra sozinho. Ninguém pode falar: oh, deixa que eu entro na gaveta sozinho, eu não preciso de... Até para morrer, alguém tem que carregar a gente. Então, meu filho, abaixa a tua bola, desce do pedestal, cria paz com todo mundo, porque até para morrer alguém tem que te carregar. Aí tem gente que quer ficar com o narizinho empinado, pescoço duro, soberbo, achando que é a última bolacha do pacote, é a última Coca-Cola do deserto. Ô meu filho, até para morrer alguém tem que levar a gente.
Então fica tranquilo. Não arruma confusão com ninguém, porque tu não sabe que você pode precisar de alguém. Agora tu não deu glória, né? Agora tu não deu aleluia. E lá vinham eles, no mínimo 4. Quantos? 4. Carregando a alça do caixão, carregando o esquife. Olha para cá que isso aqui é boa, você vai gostar. Ó. Então, tem 4 carregando, sim ou não? Carregando com a mão, sim ou não? Sim. E a mãe do menino na frente, chorando. Oh meu filho, oh meu filho. E Jesus olhando para ela e dizendo: não chores. Quem está levando o menino no cortejo, que é a segunda fase do luto, são os carregadores de sonho. São os carregadores de projeto. São os carregadores de sonho alheio. Eles querem enterrar, querem matar, querem levar para o cemitério. E estão carregando com a mão. Mas olha o texto, capítulo 7 de Lucas. E colocando as mãos. Aleluia. Ei, eu vou falar devagar para você pensar nisso aqui, ó. Tem 4 carregando o menino para enterrar. Aí vem Jesus com uma mão só e toca. Pastor, não peguei, vai pegar agora. São 4 mãos que não resolvem o problema. São 4 mãos que não solucionam o problema. São 4 mãos que não faz nada acontecer. Aí vem Jesus com uma mão só. Coloca a mão no esquife. Pastor, não peguei a revelação. Tu já colocou o teu problema na mão de muita gente, e muita gente não resolveu. Aí vai vir Jesus com uma mão só. Eita glória! Se eu fosse você, levantava a tua mão para receber. Porque o médico não resolve, ele resolve. O promotor não resolve, ele resolve. O médico olhou e diz: não tem mais jeito, para ele tem jeito. O juiz não bate o martelo, mas ele bate o martelo. Coloca na mão de Jesus, que ele dá jeito no que a mão do homem não dá jeito. Diga para quem está ao seu lado: coloca na mão de Jesus, que ele faz o que ninguém faz. Cadê os adoradores dessa casa? Olha para mim aqui, estou encerrando. E ele colocou a mão sobre o esquife. Diz o texto, depois você lê em casa. E o menino se assentou e começou a falar. Lembra na casa de Jairo? Jesus pegou a menina pela mão e ela começou a andar. O filho da viúva, ele começa a sentar e começa a falar. O que é falar? Capacidade de comunicação. Eu não sei se tu crê em profecia, mas Jesus vai te dar habilidade para falar. Vai falar em casa, vai falar no casamento, vai falar no trabalho. Autoridade para falar. O que? A verdade. Doa quem doer. Fala a verdade, meu filho. Fala a verdade. Fala a verdade. Vai falar. Porque o que está vivo, fala. Olha para mim aqui, para a gente ir para casa debaixo da bênção. Na minha opinião, Jesus encontrou a morte pela segunda vez. E ó, parece que eu vejo. Ô, Monte Sião, olha para cá, ó. Jesus, ó, na morte. Lembra? Uma multidão, alegria, outra tristeza. Aí Jesus encontra a multidão da tristeza, onde a morte está, e a tristeza tem que se converter em alegria.
É a segunda vez que Jesus encontra com a morte. Primeiro na casa de Jairo no luto, na fase do luto, na fase onde todos estão chorando para se enterrar. Segunda vez que Jesus encontra a morte é na casa da mulher, da viúva, onde todos estão indo para o cemitério. Terceira vez que Jesus encontra com a morte, você que está anotando, já faz 4 dias que ele está morto. Lembra da semana passada? Lembra? Marta e Maria mandou chamar Jesus. É a terceira vez que Jesus vai encontrar com a morte. Só que olha o detalhe, para Lázaro, ele já passou pelo velório, já passou pelo cortejo, já está enterrado. Jesus não chegou no momento que elas queriam que ele chegasse, só para mostrar que ele é Senhor da morte. Olha para mim aqui, olha para mim aqui, olha para mim, olha para mim. Se fosse hoje, Jesus chegando lá em Betânia, chegaria dizendo: cava, sobe o caixão, abre o caixão, Lázaro, vem para fora. Quando Jesus, olha para mim aqui, ó, vou te dar uma ciência teológica que vai impactar a sua vida. Lembra? Lázaro foi enterrado numa gruta, sim ou não? Colocaram uma pedra, sim ou não? Lembra, irmão? Capítulo 11. Olha só. Quando Jesus chegou, orou, disse: Lázaro, vem parar. Olha para mim aqui, ó. Segura, olha para mim. Lázaro está todo enfaixado, com os pés, as mãos e o lençol no rosto. Marta tinha entrado no terceiro dia após a morte para passar unguento, bálsamo, mirra e trocar as ataduras. Já fazem 4 dias que Lázaro está morto. Jesus chegou no quarto. Quando chegou, mandou tirar a pedra. Quando mandou tirar a pedra, ele bradou: Lázaro, vem para fora. Olha para mim aqui. Segundo o historiador, a gruta que Lázaro está, ela é um buraco e é 7 degraus para baixo, e tem uma pedra aonde o corpo está em cima. Jesus do lado de fora, quem me ouve diga amém. Ele brada e diz: Lázaro, vem para fora. Segura para dar glória depois. Dentro da gruta está escuro, fédido, úmido. Do teto caem gotas de água no corpo, porque não tem vazão de ar. É um buraco numa rocha. Só existe a pedra que lacra. Quando Jesus mandou tirar a pedra, ele alto para quem está embaixo, ele brada: Lázaro, vem para fora. Aí a palavra, o verbo, a voz de Jesus entra dentro da gruta. Quando entra, segura para dar glória. A voz dele não tem escape, não tem vazão. A palavra fica rodando dentro do buraco. Quando fica rodando, o corpo de Lázaro está sobre a pedra. Olha para mim aqui, ó. Tanatologia, ciência da medicina que estuda a morte. Por isso que muitos médicos se formam em legista, para saber a hora e o momento e a causa da morte. Quando Lázaro está aqui, ó, a palavra entra. Olha como eu prego de forma espiritual. A palavra vem para fora, entra na gruta, bate no peito do morto. O que é isso? Massagem cardíaca. Porque só a palavra dele traz da vida o que está morto. A palavra entrou, bateu na mente. O que é isso? Está derramando energia na mente de quem está morto. Jesus vai trazer de volta. Você que me assiste através desse vídeo, aonde
Onde tiver esta palavra te alcançando, na UTI, na CTI, você vai sair de lá para contar o testemunho, porque a palavra de vida vai aonde você está. Quem pode adorar a Ele? Porque a palavra entra aonde ninguém entra, a palavra chega aonde ninguém chega, só por causa de uma palavra. Ele está dando vida para quem está morto. Ele vai entrar na UTI de alguém, elevar-se. Ele não está falando com o ausente, ele está falando com quem está presente. Esta palavra vai trazer quem estava com os pés descendo a cova e vai voltar para cá para contar o testemunho que Deus é fiel. Quem pode adorar a Ele? Olhe para mim, encerra agora. Parece que eu vejo. Quando a palavra entrou lá na gruta, Lázaro vem para fora. Ei, Lázaro está morto há 4 dias. Quantos dias? Ah não, tu não está mais gostando da palavra. Quantos dias? 4 dias. Então quer dizer que a alma de Lázaro já estava no Seol, já estava no lugar de tormento. Parece que eu vejo a voz de Jesus entrando lá no Hades. Lázaro, vem para fora. A morte, a morte, a morte, a morte. Não acredito. Até aqui. E aí, chefe, o que faz? O que faz? Manda Lázaro de volta. É melhor mandar Lázaro do que ele entrar aqui e levar todo mundo. Devolve Lázaro. Manda Lázaro de volta para o mundo dos vivos. E lá vem Lázaro, lá vem Lázaro, com os pés amarrados, a mão amarrada, um lençol no rosto, pulando, saltando, porque ele traz de volta aquilo que está morto. Com a permissão do nosso pastor, fica de pé. Fica de pé. Fica de pé. Jesus encontrou a morte no velório. Jesus encontrou a morte no cortejo para o cemitério. Jesus encontrou a morte no cemitério de Betânia. As 3 vezes que Jesus encontrou a morte, ele venceu a morte. Posso te falar a 4ª vez que Jesus encontrou a morte, sim ou não? Sim ou não? Se eu, pastor Luiz Gomes, eu pudesse fazer uma entrevista com a morte, sentar com ela assim, numa cadeira, olhasse para a entidade chamada morte e fizesse uma entrevista com ela, eu faria algumas perguntas, pastor. Morte, como é matar? Ela ia dizer, é maravilhoso. Se eu dissesse assim, morte, eu tenho aqui alguns nomes de algumas pessoas. Cadê o pai Abraão? A morte ia dizer, esse aí eu matei. Se eu perguntasse, morte, cadê Isaac? A morte diria, eu também matei. Cadê Jacó? Matei. Morte, vamos lá para a ira dos juízes. Cadê Sansão? Matei. Cadê Débora? Matei. Matou tudo? Matei. Cadê Samuel? Matei. Cadê o Fini e Finéias, os 2 prostitutos da casa dele? Matei também. Nossa, morte, tu gosta de matar. Ela, fui chamada para matar. Morte, cadê Eliseu? Matei, de velhice, de enfermidade. Matei. Morte, cadê Isaías? Matei, cerrado no meio. Cadê Jeremias? O chorão? Matei também. Cadê Abacuque, o profeta? Matei. Sofonias, matei. Oséias, matei. Morte, tá bom, vamos para o Novo Testamento.
Cadê Pedro? Matei de cabeça para baixo. Cadê Paulo? Degolado. Tiago, ao fio da espada. Morte, tu mata todo mundo. Matei. Se eu perguntasse para a nossa geração, para o nosso tempo, morte, cadê Elvis Presley? Ela ia dizer, matei. Cadê o Michael Jackson? Matei. Ela ia dizer, matei todo mundo. Se eu perguntasse, morte, e eu? Ela ia dizer, tô doidinho para te pegar. Não vacila não que eu te pego. Eu ia dizer, está amarrado e repreendido. Se eu olhasse dentro da bola dos olhos da morte e dissesse, morte, cadê Jesus? A morte ia abaixar a cabeça, derramar uma lágrima e dizer, este foi o único que eu não consegui matar. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. Se Jesus venceu a morte, tu está com medo do quê, meu filho? Então para de pedir a morte. Ah, quero morrer, não aguento mais essa vida. Problemas são feitos para ser resolvidos. Para de pedir a morte, porque é no tempo dele, é na hora dele. E quando ela vir, não é demônio que vai vir te buscar, é um anjo. Porque o nosso Jesus venceu a morte. E se ele venceu, nós também vencer. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos. Obedeça ao homem de Deus. Eu vou encerrar agora. Levante as suas mãos. Bendito Deus e eterno Pai, aonde esta mensagem chegar através das mídias sociais, aos irmãos que aqui na nave da igreja estão, aonde tiver um crente com a mão levantada, que acredita no poder desta palavra, que a morte não tem poder sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus parentes. A morte não tem poder sobre a casa de crente. Aonde tiver um crente batizado com o Espírito Santo, falador de línguas estranhas, aonde a vida habitar, enche ele com a tua glória, enche ele com o teu poder, derrama a vida sobre ele, da planta dos pés ao alto da cabeça. Seja cheio do Espírito. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia, quem tem língua estranha abre a boca e dá glórias a Deus. E quer me dar a súria. A morte está proibida de passar na tua casa. A morte está proibida de passar perto de você, porque o sangue do Cordeiro está sobre a sua casa. Quem pode aplaudir ao seu nome, aplauda ele bem forte, bem forte. Só quem está vivo, deixa eu ver, aplauda o nome dele bem forte.